Muito bem, esse é o corte do CCM Cast, um podcast que a gente grava aqui semanalmente na CCM. O link do episódio completo está na descrição, o link para os outros cortes também. Então se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita o corte aí. Valeu! O Breno falou uma coisa interessante sobre Marco Civil. De fato, o Marco Civil já atentava, né, algumas questões, como por exemplo, já começou ali a ter uma soberania de dados, né? Para quem não sabe, o conceito de soberania de dados são iniciativas do poder público, se é que eu posso dizer assim, mas acredito que seja mais ou menos isso, iniciativas do poder público tentando fazer com que, criando um arcabouço legal, regulatório, para que as empresas mantenham os seus dados dentro dos países em que elas operam, né? Porque isso quer dizer muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Muita coisa. Isso dá aí pra gente um cheiro de muita coisa. E o Marco Civil ele já tinha isso, né? Você tinha ali alguns apontamentos, né, Breno? Se você colocasse os dados fora do país, você ia ter uma carga tributária maior. Então, colocar o dado fora do país é o novo cigarro, né? Que tem uma carga tributária maior. É a nova bebida que tem uma carga tributária maior. Então, acho que assim, é um entendimento da iniciativa pública de que tudo aquilo que pode acarretar um risco maior para a gestão pública, ele deve ter uma compensação tributária, né? Porque se ele aumenta o risco, ele também tem que aumentar o benefício, né? Essa é a dinâmica do negócio, porque se eu tiver um benefício maior por tomar um risco maior, eu vou poder estar mais bem preparado para lidar com aqueles riscos. Então, é esse o cheiro que eu disse que isso dava para nós. E a última coisa dessas coisas que você falou, que assim, eu estou bastante acostumado a me deparar com o papel. Eu vejo a LGPD, como as outras legislações, que você tem papéis envolvidos ali, né? Então, você tem o papel que eu estou bem habituado a ouvir do controlador, o papel do operador, e uma coisa que eu não tinha me atentado, eu vi você falando, eu falei, putz, pode ser que a gente não tenha previsão legal para isso, mas conceitual é importante se atentar que a gente tem um outro papel, o do proprietário do dado, né? A LGPD fala sobre isso, porque assim, igual você falou, o dado é meu. Se as empresas estão coletando os meus dados, pessoa física, para de alguma forma ela usar isso para gerar vantagem competitiva para o negócio dela, poxa, no mínimo eu tenho que ser monetizado com isso, né? Que é o que a gente está falando, tipo um data cashback, né? Bom, beleza, eu vou usar, mas eu vou te pagar aqui e tal. E porque tem esse papel, o dado é seu. Então a LGPD tem isso, Breno, assim, ela fala sobre o proprietário do dado ou só sobre o controlador e operador? A gente vai descobrir como a NPD vai se posicionar referente a isso, porque Peraí. No Brasil, quem vai se posicionar? Quem, Thiagão? Explica pra gente aí. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD. E eles que regulam a parada toda. E eles que regulam, Esse é um dos membros desse grande jogo. Entendi. Então a gente tem lá o controlador, o operador, tem o DPO, que a gente vai falar um pouco mais. Todos esses papéis aí que vocês mencionaram são papéis que toda empresa deve ter. Na lei, Não, eles estão dentro da lei, não necessariamente a empresa. Mas Igual essa são agência atores, reguladora, né, do são atores. Cada empresa tem que ter o seu controlador, tem que ter o seu papel ali dentro. Isso dá para utilizar formas contratuais para lidar com isso. Então, o controlador do dado, o operador do dado, o DPO, que é o Data Protection Officer, que é a pessoa responsável dentro da empresa sobre como esses dados são tratados e para qual fim ele vai ser utilizado. Tá. Então o João entrou dentro da minha loja, comprou um item e deixou lá nome, endereço, religião e tipo sanguíneo. Teria necessidade de coletar todos esses dados? Então, se eu coletei, eu tenho que informar o João para que eu vou utilizar esse dado. Então, é importante. Uma base muito importante da lei é a boa-fé, né? Fala que o tratamento de dados tem que ser baseado em boa-fé. Exatamente. Entendeu? Tem que ter um fim para o dado. É onde entra isso que o Breno está... Exatamente. Onde ele estava falando. É necessário a finalidade? Precisa do tipo sanguíneo? Nesse cenário que ele citou. E agora? O mais conhecido que a gente vê o tempo todo aí na internet é o consentimento. Todo mundo acha que LGPD é igual a clicar numa caixinha lá, eu aceito e é isso. Não é isso não. Quando você entra num site, ele aparece lá, política de cookies. O cookies ele quer mostrar para você como que ele coleta seus dados e com quem que ele compartilha esses dados.
Então, é um pequeno arquivo que fica Então, na sua para máquina isso que traz serve o essas cookies. informações. Toda Isso. vez a gente entra As lá, empresas parece aceita conseguem- cookies. Isso, É as para isso e Rastrear para você. acompanhar um bom Olha que café bom, também, né? né, cara? Para acompanhar um bom café também é um excelente Eu acho pedido, que eu né? prefiro esse tipo de cookies. Você sabe que eu vi um site esses dias, ele colocou um desenho do aceite do cookies, tinha o desenho da bolachinha, né? Ai, que legal. Na verdade, eu acho que Aceitável. toda vez que você entra num site novo e você tem que aceitar o cookies, eles tinham que enviar um cookie. Tá, e fica É a o dica. mínimo. Fica Não é a a dica. questão da recompensa, É a risco e questão da recompensa? recompensa, exatamente. O meu cookie vale um cookie. Eu fico decupando as coisas, né, na cabeça. Mas é um pouco do data cashback que a gente está falando. Poxa, se você vai Exatamente. trabalhar com o meu dado, se você vai gerar como pessoa jurídica um benefício econômico para sua companhia, cara, Que você o dado é meu. É como se você tivesse, beleza, se você olha para uma indústria de transformação, né, eu tô até pensando em LGPD, eu estava até fazendo um artigo um pouco em relação a isso, aos dados como, beleza, que vêm sendo tratados e de fato, para mim, está muito claro que eles são uma matéria-prima. É uma matéria-prima, né? Eles são uma matéria-prima e acho que em alguns momentos até um ativo, né, das companhias. Mas, enfim, se pega uma indústria de transformação, você tem ali uma esteira, né, de produção, de maneira bastante simples. Você tem uma esteira de produção. Entra a matéria-prima, sai produto acabado. Entra o dado, sai sai. e vai sair ali, bom, a gente pode falar, vai sair informação, vai sair conhecimento, tomando como exemplo até um conceito que eu acho que vale a pena a gente abordar também, que é a tipologia de Davenport, que é gestão do conhecimento, né? Dado, informação e conhecimento, né? Ou seja, tem uma outra esteira de produção, entram dados e gera informação, e aí tem ali um certo conhecimento que pode ser gerado dentro de um determinado contexto, requer muita interface humana, assim como a própria informação. Mas, enfim, eu acho que é interessante, eu fico decupando as coisas e como eu estava decupando é exatamente isso. Se a matéria-prima, se o dado está sendo tratado como matéria-prima, pô, é como se eu tivesse nessa indústria de transformação, que são as empresas que estão coletando meu dado, eu estou fornecendo a matéria-prima, cara. Uhum. Então eu tenho que entrar na tua DRE lá, sabe, no teu demonstrativo financeiro, como Fornecedor. custo, cara. Eu sou um custo para você, me paga, faz o data cashback lá, você quer usar, beleza. Mas primeiro, eu Aí tenho Nubank, pega exatamente. essa ideia aí, pô. Você tem que me entender, ou pelo menos passar a minha figura para uma figura de fornecedor, cara. Eu tô te fornecendo, além de eu ser teu cliente, eu sou teu fornecedor. Acho interessante isso, assim, da minha perspectiva como pessoa física. Vocês vão usar, eu gostaria de ser tratado assim. Mas uma coisa também sobre essa decupação que eu tava pensando é o seguinte: eu falei pro Breno de papéis, né? Que eu fico tentando separar as coisas na minha cabeça, dissecando, né? Bom, então beleza. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem alguns papéis, que vamos dizer que são esses atores. Eu acho legal a gente falar deles. Tem a NPD, que é uma entidade regulatória, né? Uma agência regulatória como a ANEEL. que o Thiagão falou. Isso. A ANEEL, Anatel, ANEEL do setor de energia, Anatel do setor de telecomunicações. Isso. Você tem a ANAC do setor de aviação civil, você vai ter a NPD do setor de proteção de dados, né? Esse é um papel. Você tem o DPO, né? Aí eles vão falar, é muito melhor que eu, é outro papel. E aí você tem também, vamos dizer que pode não estar previsto pela legislação, mas tem o proprietário do dado, que é outro papel, que somos nós, no geral. E você tem as responsabilidades. Você é um operador do dado, você é um controlador do dado. Então você pode ter diferentes papéis com diferentes responsabilidades. Certo? Eu entendi agora o seu ponto. Vamos entrar um sobre- pouco nisso aí pra gente entender bem, porque não ficou muito claro pra mim Isso. em relação a quais são os papéis de cada um. Ah, legal. Qual é a Legal. função de cada um de fato? Então, vamos começar pelo usuário, que eu acho que eu entendi o ponto do Cauê agora. É legal essa questão do proprietário do dado. Se eu tenho os meus dados que eu forneci para algum site ou alguma loja do tipo, é muito importante que isso está previsto na LGPD, né, que eu tenha o direito de solicitar quais dados estão coletados, poder recebê-los e saber se eles são dados sensíveis ou não, de cunho religioso, por exemplo. Então, eu quero saber quais dados você tem. Então, isso talvez seja um problema para a gente, porque na lei está dizendo que a gente, toda vez que uma pessoa pede, se alguém acionar a gente e pedir quais dados você tem meu, eu tenho que ir lá, exportar todos os dados, eu tenho até 15 dias para retornar para ele. E só aproveitando o gancho para a gente fazer um paralelo com o GDPR, a gente apertou mais aqui no Brasil e colocou 15 dias para devolver os dados para quem solicita.
Então, pensa 220 milhões de pessoas pedindo isso para as De uma empresas. só vez. Então, ou seja, não tem braço. É para fazer um DDoS, né? Um ataque de negação de serviço. Com Esses 220 milhões de pessoas são 220 milhões de fiscais, cara. Ele pode ver se você está cumprindo ou não. Então, isso pode virar tudo um monte de processo na justiça depois, porque você não conseguiu me entregar o dado que você coletou, meu. Eu tenho muita impressão que... Porque é meu direito, que o entendeu? brasileiro... Eu não sei se é um problema do empresário brasileiro ou se é um problema de como foi divulgada essa lei. Mas eu tenho a impressão que a transição de vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados para o momento que entrou em vigor e o momento que vai começar a ser multado Vacatio legis. foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Porque aquele negócio que o Breno falou, só 6% das empresas brasileiras declararam que estão dentro do escopo, da conformidade da LGPD. Cara, daqui a alguns meses, em agosto, quando entrar em vigor, poder multar a empresa por não ter, ou por não me dar o dado, ou por não estar em conformidade, o tanto de empresa que vai estar fora. Vamos aproveitar esse gancho e vamos começar do fim, então. Né? Vamos. A gente está falando de multa. Quando todo mundo recebeu uma proposta, ele folheia lá e vai olhar quanto que vai custar, né, o serviço. Então é a mesma coisa a multa. Todo mundo se preocupa qual vai ser a minha multa. Então, de 2% a 4% do faturamento, né? 2% preferencialmente ou 50 milhões. Tem um teto, milhões. Né? 50 milhões é o teto. Quem vai pagar 50 milhões? Fazendo uma conta hoje no Brasil, são empresas que estejam faturando quase 2 bilhões e meio. Então, são poucas empresas. E mesmo assim faz um baita de um estrago, né? Exatamente. Isso que a gente está falando só de multa. Primeira multa. Primeiro é advertência, depois uma multa, depois a gente entra na multa diária, depois a gente entra em outras sanções. O que são outras sanções? Eu vou usar um exemplo que talvez seja muito duro, mas é importante. Sim. Se eu proíbo uma empresa aérea de utilizar dados de pessoas, como que ela faz check-in das pessoas? Ninguém mais faz check-in. Você quebra uma empresa dessa da noite pro dia. Porque ele não vai ter o dado para fazer. Ele não consegue fazer isso manual mais. Ele vai ter que trabalhar 100% com boa fé e isso vai ser um processo altamente manual. E uma das sanções é bloquear, né? O uso de dados. Você pode bloquear o uso de dados, você pode interromper o uso um banco de dados que ele tenha. Mas isso depois que ele já recebeu alguma advertência, alguma coisa desse tipo. As sanções ela vai aumentando, né? Entendi. Então, se eu tenho uma recorrência de vazamento, talvez eu possa ser mais punido. Essa agência reguladora, eles vão levar muito em consideração o que foi feito dentro da empresa. Né? A tentativa de se proteger. Sim, igual ele falou da recorrência. Uma recorrência então, fatalmente vai elevar essa multa. A gente está falando do pior cenário, né? E aí o grande objetivo da LGPD, e aí eu concordo com o que você disse o time não foi muito bom, mas talvez seja, eu não vou chamar de a primeira grande lei trabalhando proteção de dados, porque a gente teve aí o PROCON no passado ajudando a gente com isso. E foi uma mudança, talvez não tão lenta, mas muito importante para a gente. Muito importante para a gente. Uhum. Foi fantástico. Sim. Então, o PROCON é um dos órgãos que vai ajudar com a LGPD, não tenha dúvida. Quando alguém não cumprir a LGPD, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é vou acionar o PROCON. Porque já está enraizado nele, já aderiu a isso. A LGPD no futuro, o grande objetivo é que ela seja uma lei com mais maturidade. A Europa já está há mais de 10 anos trabalhando isso com GDPR, sem contar os anos anteriores que já tinha outras leis de privacidade. Aqui não, essa talvez seja a grande lei vinculada a Marco Civil. Sim. Então, é um pouco mais, eu vou chamar de moroso, mas é um acúmulo de conhecimento para as pessoas aprenderem a utilizar melhor seus dados.